Essa história aí, né, de apostas online é muito séria, viu? Presta atenção, uma pesquisa recente revelou um dado alarmante. 35% dos potenciais estudantes de ensino superior privado deixaram de ingressar em um curso este ano por comprometerem sua renda com apostas online. Esse fenômeno preocupa as instituições de ensino que agora veem as plataformas de bets e cassinos virtuais como concorrentes diretos. Para entender o impacto psicológico desse comportamento e os desafios que envolvem essa questão, eu vou conversar ao vivo com o psicólogo Vinícius Xavier, ele que está conectado aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo. Obrigado, Wilker. É um prazer estar aqui no Jornal Brasil hoje. Vamos discutir essa importante questão. Pois é, que situação, né? Para mim, pelo menos, era impensável até pouco tempo que a gente fosse discutir sobre esse assunto aqui. Pessoas colocando ali o salário que recebe, colocando ali o futuro em risco por conta de apostas online. O que pode estar por trás desse comportamento que a gente tem acompanhado e que tem crescido tanto aqui no nosso país nos últimos tempos? Wilker, a democratização das apostas nós podemos atribuir à facilidade com que as pessoas hoje têm acesso. Todo mundo tem um celular na mão e esse é o mecanismo pelo qual as pessoas apostam hoje. Baixam os aplicativos e então podem apostar, tem os seus bancos também nos aplicativos ali e tudo fica muito fácil, a transação. E além do mais, a forma como tudo isso é propagado incentiva as pessoas a terem uma falsa ideia de ganho fácil e que esse é um caminho, inclusive, para resolver problemas financeiros. Para você ter uma ideia, 9% dos apostadores acreditam que eles estão realizando um investimento e não um contrato de risco ali. Então, isso é muito sério. E qual que é o papel do excesso de publicidade que a gente tem visto nessa alta adesão dos brasileiros a essas apostas online? As publicidades, elas são tendenciosas. O uso dos influencers, que está amplamente sendo discutido na mídia, ele é pernicioso porque todos nós temos acompanhado aí como há um engodo em torno das propagandas que se fazem, com aplicativos que são hackeados só para terem ganhos ali, filmagens que são feitas para influenciar as pessoas a apostarem. E como você disse aí, as pessoas estão deixando de fazer investimentos sérios em sua vida em função das apostas. E um fenômeno que ele não é novo, mas tem aumentado muito dentro dos consultórios psicológicos, é a dependência por jogos. Muito complicado mesmo. Essa mesma pesquisa, ela mostra que 41% das pessoas que ganham até R$1.000 per capita deixaram de estudar por causa das apostas. Por que esse público está especialmente vulnerável? Justamente quem não tem recursos sobrando, está investindo ali o pouco que tem, colocando o pouco do que tem nessas apostas online e tendo prejuízo com isso. Wilker, a internet, a digitalização, ela tem provocado um fenômeno que tem nos chamado a atenção. Muitos jovens acreditam que poderão ter ganhos fáceis através das redes, através da internet e agora mais recentemente pelas apostas. Então o trabalho duro, o estudo, o investimento, ele tem ficado em segundo plano exatamente por terem essa distorção cognitiva, essa falsa crença de que através do ganho da aposta poderão ter a sua vida resolvida e de uma maneira fácil, sem muito esforço. Certo. Quais são os sinais, os primeiros indícios de que uma pessoa dá e que as outras que convivem com ela podem ficar atentos de que ela está desenvolvendo um comportamento perigoso relacionado a essas apostas online? Quando que a gente deve começar a se preocupar? Primeiro, quando houver prejuízos importantes nas relações sociais, prejuízos importantes na vida financeira, prejuízos importantes na perspectiva de vida daquela pessoa. A gente diz que algo atrapalha quando ele traz sofrimento social e psíquico ao indivíduo. A pessoa que está tendo problema com apostas, ela vai apresentar alguns sinais claros. Primeiro, a vida financeira dela ficará abalada.
Segundo, o interesse dela estará voltado somente para aqueles aspectos relativos às apostas. Terceiro, ela vai ter prejuízos fortes em suas relações sociais, em suas relações laborais, porque isso, dentro desse mecanismo da dependência, ela vai buscar sempre alimentar aquela situação e aquele fenômeno. E isso provoca prejuízos em diversas áreas da vida, como eu disse. Eu já vi casos, inclusive, isso recentemente, de pessoas que pegaram dinheiro com agiota, estavam ali colocando, inclusive, a própria vida em risco, né? Além das finanças, o patrimônio que tem, que conquistou ao longo da vida por conta dessas apostas online. Então, se torna algo tão prejudicial, é importante até buscar a ajuda de um profissional, né? Como que a família pode colaborar para tentar ajudar uma pessoa que está nessa situação? A família deve, nesse momento, entender que esse fenômeno, ele é um fenômeno de adoecimento, porque muitas vezes se leva para o caráter, para a força de vontade, e não. Existem mecanismos cerebrais, cognitivos, que atrapalham uma pessoa e fazem com que ela se torne realmente adoecida. Existe uma doença relacionada a apostas, então a família precisa apoiar, a família precisa acolher e buscar profissionais de saúde. Hoje, os tratamentos relacionados à dependência de apostas passam por duas vias. Primeiro, um tratamento psicológico e comportamental e também, se necessário, medicamentoso. É algo tão sério que a pessoa precisa de intervenção profissional. Doutor, mais de 100 empresas entraram ali com um pedido no governo para fazer a regulamentação dessas empresas, dessas bets, como a gente conhece aqui no nosso país, para continuarem operando aqui no Brasil. Isso porque o nosso país está passando por um período de regulamentação justamente dessa prática esportiva no ambiente online. Qual que é a avaliação que o senhor pode fazer dessa regularização dessas empresas aqui no nosso país? Esse fenômeno ele está presente em nosso país. De alguma forma, é preciso intervir nesse fenômeno. A regulamentação é um caminho, e eu acredito que pela realidade como as coisas estão hoje, é um caminho inevitável. Porém, eu vejo como profissional com muita preocupação, até porque não sabemos qual a estrutura o governo vai oferecer para aquelas pessoas que, porventura, desenvolverem a dependência por jogos. E veja bem também o impacto que isso tem causado na economia, na saúde mental e também na estrutura das famílias. A minha pergunta como profissional é a seguinte: teremos para acolher todos aqueles que precisam, por conta de problemas dessa questão relacionada a apostas? Eu olho com preocupação, Wilker. Tá com cara de que no futuro a gente vai ver o governo federal desenvolvendo ali ações de planejamento, ações para tirar pessoas do endividamento por conta das bets, porque as pessoas no Brasil não têm ainda essa cultura, essa educação financeira, as pessoas são vulneráveis também a esse marketing tão agressivo que está sendo feito, então algo que precisa ser muito bem pensado e, como o senhor disse, né, voltar atrás, proibir essa prática aqui no país é muito difícil de que aconteça. O que a gente espera é de que sejam desenvolvidos mecanismos e ferramentas para que as pessoas não fiquem tão vulneráveis a essas práticas aí que podem ser bastante perigosas, né? Trazer muito prejuízo financeiro, emocional, prejuízo para as famílias, tudo isso pode ter ali uma influência, um impacto avassalador na vida das pessoas que a gente já começou a ver, né? 35% dos jovens deixando de buscar uma graduação porque estão gastando dinheiro com essas apostas, já é algo que deve acender um alerta ali nas autoridades. Doutor, obrigado, viu, por nos ajudar a pensar um pouco a respeito desse tema. Tá feito o alerta para quem nos acompanha. Voltaremos a tratar desse assunto. Até uma próxima, viu? Eu agradeço e estou sempre à disposição. Obrigado ao Jornal Brasil Hoje, obrigado, Wilker, estou aqui à disposição. A gente que agradece. Até mais. Tchau, tchau.